Nós iniciaremos hoje o livro de Apocalipse e nós vamos fazer uma apresentaçãozinha dele antes de iniciar realmente. Antes encerraremos o capítulo finalzinho de Judas, aonde ele estava dizendo que nos últimos dias as pessoas seriam murmuradoras, queixosas da sua sorte, andariam segundo os seus desejos, só fariam a sua própria vontade. Na boca teriam muitas arrogâncias, seriam pessoas prepotentes, que admirariam os outros por interesse, mas que os servos do Senhor deviam se lembrar das palavras que foram ditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo falou sobre isso, que nos últimos tempos haveriam escarnecedores. Então, isso que nós vemos hoje, né, o escárnio ao nome de Jesus, o escárnio à imagem de Jesus, o escárnio à cruz, é uma barbaridade. E realmente tudo isso já havia sido avisado que aconteceria pela Bíblia Sagrada, que seriam homens, pessoas que seguiriam as suas ímpias concupiscências, né, os desejos da sua carne mais malignos mesmo, e eles dariam voz a essas anomalias, a todos esses desvios. Estas pessoas, né, movidas realmente por todo esse tipo de sentimento ruim, né, murmuradoras, queixosas, cheias, só andam conforme a sua vontade, né, são prepotentes, admiram as pessoas pela aparência, né, no meio de todo esse escárnio, automaticamente seriam pessoas que causariam divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Então, gerariam o que nós vemos hoje, né? Divisões por aquilo que é o gênero, divisão por aquilo que é o que? O sexo, né? Então, aquilo que é a familiaridade, sempre apregoada por Cristo, né? A pureza dos relacionamentos, a pureza de Deus para com todos os homens, na verdade, é atingida por essas pessoas que têm essas marcas realmente daquilo que é a total degradação, né? Emocional, moral, espiritual, psicológica e, acima de tudo, no íntimo dos seus corações, né? Porque são pessoas impregnadas realmente pela maldade, pela malícia. Mas vocês, irmãos, edifiquem a vocês mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mas o povo de Deus deve o quê? Se firmar naquilo que é a fé de separados do Senhor, na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, diante de tudo isso que vem ao mundo, diante de tudo o que acomete e acometerá, né, o mundo, nós devemos realmente permanecer em oração, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então viriam todos os ensinos, tentando afastar pessoas de Deus, tentando afastar as pessoas do foco, do centro, que é Jesus, mas que nós permanecêssemos firmes na fé pura, permanecêssemos firmes realmente orando no Espírito Santo e esperando na misericórdia de Deus, na misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna, porque realmente é permanecendo na palavra que nós alcançaremos o reino de Deus. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Então é importantíssimo ter discernimento espiritual sobre o que é de Deus, sobre o que não é de Deus, sobre aqueles que podem ser salvos, sim, que podem ser arrebatados, né, das mãos do maligno, das mãos da cegueira. Por isso que nós não podemos cessar de pregar, nós não podemos cessar de lançar a palavra, né? Nós fomos chamados realmente como pescadores, né? Lança a rede, né? Você tem que lançar. Quem o Espírito Santo quiser alcançar, ele alcançará. Quem o Espírito Santo for trazer, ele vai trazer. A nossa parte realmente é termos misericórdia e possibilitarmos o acesso à palavra, ao conhecimento a todas as pessoas. Não o conhecimento distorcido,
não o conhecimento religioso, porque a mentalidade externa que as pessoas têm, o que é? É de um entendimento religioso, né? Eles não conhecem essa pureza do Evangelho de Jesus. Então, cabe a nós destruirmos realmente, né, toda essa imagem que foi colocada, imposta ao mundo de um Evangelho, né, de julgadores, de acusadores, de santarrões hipócritas, na verdade, né, que não têm misericórdia, que não exercem amor e que, na verdade, né, não têm um coração piedoso, bendito, mas realmente só tem malignidade dentro de si. E devemos pregar, sim, o Evangelho puro, e o Senhor tem poder, né, de alcançar aqueles a quem Ele quer e vai salvar. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então, que nós possamos levar a palavra e salvar alguns, arrebatando-os do fogo, arrebatando-os da perdição eterna, arrebatando-os daquilo que é a perdição, né? A condenação eterna. E sim, né, tendo repulsa até a túnica manchada de carne. O que é isso? Que nós tenhamos realmente não anseio, não desejo, mas repulsa por aquilo que são o quê? Atitudes, cobertura, ações carnais que na verdade comprometem o espírito dessa pessoa. Então, ao invés de você ter, né, satisfação ou ligação, você ter realmente essa atitude, né, de não ter parceria, no sentido de não ter conivência, de não se agradar daquilo que são ações carnais que podem levar à morte. E assim encerra Judas dizendo que aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a glória de Deus, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Ou seja, o nosso Deus poderoso é suficiente para nos guardar de tropeçar, para que nós não caiamos nos enganos de heresias, de coisas que nos afastem do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. E Ele pode nos apresentar, sim, né, sem razão de repreensão, de punição, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, né? Transformados, redimidos, justificados diante de si. E a Ele seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Nós vamos começar agora Apocalipse. O livro de Apocalipse é o grandioso final da história do mundo. Então, Gênesis é o início, né, do mundo, a criação do mundo. E aqui nós vamos ver o grandioso final da história dos homens e de toda a criação divina, aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse baseia-se no discurso de Cristo sobre as coisas por vir, e é dele uma explanação bem ampla de todas as coisas. Ele tem muitas expressões empregadas por Jesus e tira muitas das suas figuras de Ezequiel, de Daniel, muita coisa que você viu lá no Antigo Testamento expostas em visões por Ezequiel, por Daniel, você vai ver se repetindo, porque na verdade eram profecias acerca do fim. Nós cremos absolutamente que o livro é exatamente aquilo que declara ser. Traz consigo a marca do divino amor do autor da vida. Algumas das suas passagens são entre as mais sublimes e as mais preciosas da Bíblia inteira, que sua grandeza, que vai atingindo um clímax, forma uma terminação condigna da história bíblica, e que suas visões gloriosas da obra completada de Cristo
fazem que o livro seja um verdadeiro caminho de Deus para chegar à alma da humanidade. Então é importante você identificar o tempo. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João, o mesmo apóstolo, né, que escreveu o Evangelho, que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta. João tinha sido banido para a ilha de Patmos, você vai ver isso. Segundo tradições da era apostólica, isso ocorreu durante a perseguição promovida por Domiciano. Isso foi no ano 85 depois de Cristo. No ano seguinte, no ano 86, João foi libertado e foi permitido que ele voltasse para Éfeso. O emprego do passado do verbo achei-me na ilha chamada Patmos, usado por João na Bíblia, parece indicar que João recebeu essa visão quando ele estava preso na ilha de Patmos. Porém, ele só escreveu todo o livro de Apocalipse depois de libertado, quando ele já estava de volta na cidade de Éfeso no ano de 86 depois de Cristo, quando nós vimos que ainda era um tempo de grande perseguição, e ele escreve também, né, a segunda carta, a terceira carta, que todos os apóstolos já haviam morrido. Vamos iniciar Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Queridos, perceba que essa revelação foi dada por Jesus Cristo. E ele trouxe essa revelação, Jesus Cristo trouxe essa revelação para João, a fim de mostrar aos servos de Cristo, que somos nós, e todos os cristãos em todas as eras, mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. Pelo seu anjo, Cristo enviou estas revelações e as notificou a João, o servo amado, né, de Jesus Cristo, que era realmente o apóstolo do amor, foi aquele que recebeu essa revelação, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então João foi a testemunha dessa visão, dessa revelação da palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo realmente que ele viu revelado da parte de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia do Apocalipse e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então as pessoas que, ao invés de sentirem medo, né, há pessoas que têm medo ou acham difícil o Apocalipse, mas felizes são aqueles que leem o livro de Apocalipse e aqueles que ouvem as palavras do livro de Apocalipse e buscam o conhecimento, o entendimento destas profecias e guardam o que foi dito no livro de Apocalipse nos seus corações. Por quê? Porque o tempo vai se cumprir, o tempo está próximo. O tempo do quê? Hoje mais do que antes, né? Essa palavra foi dada no ano 68. Agora, sim, mais do que nunca está próximo do tempo do fim, o tempo do Apocalipse. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz esteja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Chega, você sente o temor, né? Então João recebe a revelação e ele escreve a revelação para 7 igrejas da Ásia. E ele declara: graça e paz esteja com vocês, da parte daquele que era, que é
e que há de vir, que é Jesus Cristo, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Quais são esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus? Está lá escrito em Isaías 11. É o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então João fala, às 7 igrejas eu estou escrevendo essa carta, daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, e da parte dos 7 Espíritos, que são esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Meu Deus, que forte, né? Então eu estou escrevendo essa carta. Queridos, você tem dimensão da grandeza dessa carta? Que Deus mandou, não é só para 7 igrejas, não. É para nós também, chegou até nós. Da parte do Deus Pai, da parte do Espírito Santo, dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para sempre. O príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nos amou e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É da parte deste que essa carta do Apocalipse vem para nós. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Lembra que eu já mencionei lá atrás sobre isso, né? O Senhor, quando você aceita Cristo, você é feito rei. Por que rei? Porque você não é mais alguém dominado, você não é mais um escravo, você não é mais um servo. Você é alguém que foi escolhido, chamado por Deus para governar, para reinar. Então o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque agora todo o ser humano que crer em Jesus tem acesso a Deus. Você não precisa mais ir lá, né, pro sacerdote, ir até o sumo sacerdote. Estude depois a carta de Hebreus que você vai entender direitinho. Agora nós fomos feitos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. O sangue já foi derramado uma vez por toda pelo sumo sacerdote Jesus e nós temos o perdão dos pecados. Então, hoje, todo ser humano é feito rei e sacerdote. Então você deve reinar e não ser um escravo de pessoas, de mídia, né? Do mundo, de ninguém. Você reina em Cristo Jesus. Você deve ser alguém direcionado pelo Deus Todo-Poderoso e ter realmente entendimento, discernimento, né? E não ser alguém dominado pelo mundo e por demais coisas. Eis que vem com as nuvens, Jesus, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então João aqui fala da volta visível de Cristo, quando, depois do arrebatamento, depois das bodas do Cordeiro, 7 anos, nós estaremos com Cristo, os arrebatados. Voltamos com Cristo e todo olho o verá, todos os que estiverem na terra, na face da terra, até os que o transpassaram. Quem são? Os judeus. Até os judeus verão a Cristo e se lamentarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Por quê? Porque dirão: nós o matamos, nós o rejeitamos, nós não cremos nele, nós o transpassamos. E diz no Antigo Testamento, queridos, que Israel fará um luto de vários dias em lágrimas, em choro, pelo que fizeram a Jesus de Nazaré. Você já pensou? Porque Cristo vem
todo olho o verá, ele virá sobre as nuvens com os seus santos, com todos os que foram santificados pelo seu sangue, e então ele reinará em Jerusalém. Assim, né, ali com os judeus e diante dos judeus, eles contemplarão quem é o verdadeiro Messias, quem é o ungido do Senhor. Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que Cristo diz que ele é o Alfa e o Ômega? O Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o início e o fim de toda a palavra. Lembra que ele é o verbo de Deus, né? Ele é a palavra. Ele é aquele que realmente efetiva, realiza. Ele é a palavra de Deus, o início e o fim. E ele diz: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto, e o Ômega, a última, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Cristo já se apresenta à humanidade, aqui através do apóstolo João, como aquele que tem todo o poder, que é o início e o fim de todas as coisas. Por isso estamos no livro de Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então perceba que João, quando teve essa revelação, ele estava preso. Preso por testemunhar de Jesus, preso por perseguição religiosa, preso, muitos defendem que na era de Domiciano, que era realmente alguém que prendeu e perseguiu muitos cristãos. E ali ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Ele foi arrebatado no Espírito e ele ouviu atrás de si uma grande trombeta. Então, o que é um arrebatamento, né? Ele foi levado fora de si, né? E ele contemplou todas as coisas que nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Que dizia a voz da trombeta que começou a ecoar atrás dele? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então essa voz, como a voz, o som de uma grande trombeta, ecoava atrás de João e dizia: o que você vai ouvir, escreve. E o que você vai escrever vem da parte daquele que é o início e o fim. O primeiro, o derradeiro, o Alfa e o Ômega. Eu sou o contentor de toda a palavra. Eu sou o detentor de todo o poder, de toda a criação, do início ao fim. Escreve às 7 igrejas. Eu quero mostrar para vocês essas 7 igrejas, né? Elas ficavam muito pertinho, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes. Eu tinha aqui um pequeno mapinha, mas eu até posso mostrar em outra ocasião. Eram 7 igrejas ali na Ásia que ficavam bem próximas, e Jesus mandou que essa palavra fosse levada até estes. Então perceba que aqui, ó, essas igrejas aqui, ó, ficavam nessa região, uma bem pertinho da outra. Você vai ver Esmirna, né? Elas eram bem próximas entre si. E Cristo fala: eu quero que você envie esta revelação a estas 7 igrejas. Então João, quando ouve essa voz como de trombeta, falando, dando-lhe essas direções, ele se vira para ver quem estava falando com ele. E quando ele se vira, ele vê 7 castiçais
de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a um filho de homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então João olha para ver de quem era aquela voz, e ele vê então 7 castiçais de ouro e Jesus, aquele que é semelhante ao Filho do Homem, né? Ele tem uma forma humana, né? Mas ele tem um corpo glorificado, porque ele foi ressuscitado, ok? E ele estava ali com um cinto de ouro e estava ali com uma roupa comprida até os pés, cingido com esse cinto de ouro. A cabeça e cabelos dele eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos dele eram como chamas de fogo. Tamanho poder, né, do Espírito de Jesus Cristo. E nos pés de Jesus eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Então ele olhava para os pés, né, brilhava, resplandecia. Imagina um latão reluzente brilhando, né? Assim ele olhava os pés de Jesus, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E realmente, Jesus trilhou caminhos de fogo, né? De provações. Os caminhos de Jesus aqui na terra foram provados e ele foi aprovado. E a voz dele era como a voz de muitas águas, né? Sabe aquele, você vai diante do mar e aquele barulho, né? Que chega, né? Estremece. Assim é a voz de Jesus. Tamanha força, tamanho poder, né? E vida que há nele. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O que é isso? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então ele olhava para Jesus, o rosto de Jesus resplandecente. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. João não aguentou ver aquela cena tão maravilhosa. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, na hora que viu Jesus, ele caiu de cara no chão, né? Não aguenta, é tanto poder, é tanta glória. E então o Senhor estende as mãos sobre ele e fala: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último e o que vivo, e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Sou eu, Jesus, né? Eu estou aqui. Eu fui morto, ressuscitei e estou aqui vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês viram que hoje o inferno, a chave do inferno não está mais nas mãos de Satanás. Jesus, quando morreu, no primeiro dia ele foi ao paraíso, no segundo dia ele foi ao inferno. Ele despojou, né? Ele expôs Satanás ao vitupério, à vergonha, ele despojou a Satanás. Ele tirou tudo que Satanás tinha. E uma das coisas foi a chave do inferno. Ele não tem mais. E hoje quem está preso no inferno são, por acaso, milhares e milhares de demônios que estão lá presos em prisões até o dia do juízo final, que é no momento do Apocalipse. Nós veremos na grande tribulação. Escreve essas coisas que você tem visto, Jesus falando para João, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quando João olha para Jesus, ele vê à sua direita 7 castiçais de ouro, ele vê 7 estrelas, e Jesus então fala: o mistério desses 7 castiçais são, na verdade, que eles tipificam as 7 igrejas. E as 7 estrelas que você está vendo são o símbolo dos 7 líderes
dessas 7 igrejas. E nós vamos ver, quando começarmos o estudo dessas igrejas, que elas tipificam, na verdade, 7 tipos de pessoas. São 7 pessoas que, na verdade, prevalecem sobre toda a humanidade, e 7 tipos de igreja que prevalecem sobre o mundo. Então, essas 7 igrejas, assim como existem 7 espíritos, né? Nós diríamos, então, que há esses 7 perfis de ser humano, cristão, né? De líder cristão, e 7 perfis de igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então, essa carta de Apocalipse não foi escrita só para as 7 igrejas da Ásia. Tanto que Jesus diz: feliz é todo aquele que ouvir, que ler o que é dito nessas profecias do Apocalipse. Porque essas profecias narram, na verdade, sobre nós, as igrejas. E cada uma das 7 igrejas, tipifica um perfil de crente, tipifica um perfil de pessoa. E você deve se identificar e se aperfeiçoar naquilo que é devido na sua vida espiritual e tudo o mais que nós vamos aprender aqui. Então nós vimos que o Senhor deu a ordem a João: escreve em livro o que você vai ver e manda para estas igrejas. Então a visão que João tem de Cristo, cabelos alvos como a neve, olhos como fogo, tamanho poder e autoridade, né? Pés como bronze reluzente, porque ele fora provado em seus caminhos, uma espada na boca, porque ele tem a palavra de Deus em si, um rosto como um sol, a voz como o bramido do oceano. É este o aspecto sob o qual o manso e humilde Salvador dos Evangelhos se apresenta agora à Igreja, a nós, os servos do Senhor. E com esta aparência, ele se coloca como cingido para a batalha, guerreiro, vencedor, e vai enfrentar realmente inimigos terríveis. É um convite aos que o seguem para que confiem na sua direção. E não só isso, mas é um aviso enérgico e caloroso à igreja de que ele realmente acompanhará tudo até a consumação dos séculos. Amanhã nós continuamos com Apocalipse capítulo 2. Deus abençoe.